Esse conteúdo é indicado para agricultores e profissionais do setor agrícola. Olá, pessoal! Sejam todos e todas muito bem-vindos e bem-vindas ao BASF Agro, um podcast que cultiva legados. Eu sou Alessandro Gazinelli, eu estou como diretor de marketing de campo para a BASF Soluções para a Agricultura. Hoje nós vamos aqui receber um grupo de especialistas onde nós vamos tratar de temas super relevantes. Mas esse podcast, pessoal, é apenas o primeiro, onde nós vamos falar sim da região do Cerrado, mas nós teremos, no segundo momento, o nosso colega Rafael Vicentim, que vai falar um pouco mais da região do Sul. E nesse podcast nós vamos falar de um tema que está rodando aí nos grupos, dos agricultores, que é o tema da invernada. Nós vamos discutir um pouco mais sobre aquilo que são os efeitos do clima, como que isso impacta também no mercado e no dia a dia desse agricultor. E para esse bate-papo, eu conto aqui com uma mesa que está repleta de especialistas nos diferentes temas. E comigo eu tenho aqui a Desirê Brandt, que é especialista em clima, e tenho também o André De Bastiani, que é sócio da Agroconsult e vai também conversar com a gente sobre os desafios quando a gente olha para o clima e para o mercado. E comigo nessa mesa eu tenho aqui também, me cedendo até mesmo a cadeira de apresentador, porque até então ele que fazia esse papel e hoje ele está aqui como convidado e um especialista, o Alexandre Santaella, que é o gerente de desenvolvimento de mercado, que está na região do Mato Grosso e vai trazer também um pouco de conexão dentre esses temas super relevantes que nós vamos discutir aqui. Mas antes disso, eu gostaria de dar as boas-vindas a Desirê. Obrigado por estar aqui com a gente, Desirê. Obrigada, Gazinelli, Santaella, André. É um prazer estar aqui com vocês, falar bastante sobre o clima, Afinal de contas, estamos em plena safra 24 e 25 e completamente diferente da última, Então, o que é que a gente pode esperar aí para o decorrer dos próximos meses? A gente vai conversar bastante sobre isso. Verdade. André, seja mais uma vez muito bem-vindo, É um colega que está sempre com a gente aí em importantes discussões e temos aqui mais um importante momento também para a gente levar mais informação para ajudar o agricultor a alcançar excelentes produtividades. Seja bem-vindo. Eu que agradeço o convite, Gazinelli. Obrigado pela oportunidade, Santaella, Desirê. Eu acho que temos uma combinação boa aqui, falar de safra, clima e mercado, então acho que temos um papo aqui para a tarde toda. Verdade. Se deixar, a gente vai estender aqui por um longo período, mas eu tenho certeza que a gente vai focar aqui em temas super relevantes, porque a gente tem que pensar lá no agricultor, pensar como que a gente pode contribuir para que em ano desafiador como esse, ele consiga obter altas produtividades diante dos diversos desafios que nós temos pela frente. Santaella, também, bem-vindo, obrigado por estar junto com a gente nessa discussão. Gazinelli, eu que agradeço a oportunidade, agradeço a Desirê e ao André pela presença em nosso podcast. Hoje eu numa situação um pouco diferente. Normalmente eu faço papel de host e hoje como convidado. E espero poder contribuir com uma mesa tão seleta com esses convidados. Eu espero que eu consiga trazer algo do que a gente está vivendo lá na ponta, de um pouco dessa experiência e que no final quem sai ganhando é o agricultor. O agricultor tendo sucesso, a gente sabe que toda a cadeia agrícola vai colher sucesso também e a gente vai continuar sendo essa referência de agricultura global que o Brasil é. Desafio sempre vai ter, mas a gente está pronto para lidar com eles com muita tecnologia. Muito bom. Pessoal, falando de clima, nós entendemos que tem um conjunto de fatores os quais estão sobre a nossa gestão, Estão dentro do planejamento do agricultor, toda a parte desde a semeadura até a colheita, ele faz um detalhado planejamento, mas tem um fator que é o clima, o qual nem sempre, ou poucas vezes, ele vai conseguir interferir sobre esse importante componente de uma safra. E para começar o nosso bate-papo, eu queria ouvir da Desirê o que tem de cenário, o que tem de perspectiva para essa nova safra que já se iniciou quando a gente fala do clima. Você poderia nos dar um panorama, Desirê?
Bom, vamos lá. De acordo com o último relatório do NOAA, a expectativa é que a gente tenha ali informação, fenômeno Laninha. Mas olha, independente disso, eu já adianto que só pelo fato da gente não ter o El Niño, que foi quem ditou as regras da safra passada, a gente já tem uma condição completamente diferente. Eu diria até que praticamente oposta, né? A safra passada, ela foi marcada por uma grande irregularidade da chuva, e isso sim foi um dos principais efeitos do fenômeno El Niño. O El Niño perdeu sua intensidade em maio agora de 2024. Entramos numa condição de neutralidade climática. Por enquanto estamos com ela, embora o Pacífico esteja já mostrando aí águas mais frias, né, uma anomalia negativa, ainda não é um padrão de Laninha. O relatório do NOAA aponta para a formação do fenômeno, mas a expectativa de qualquer forma é de um fenômeno de fraca intensidade e de curta duração. E aí? Qual é o resumo da ópera, né? O que o produtor rural pode esperar com todas essas informações? El Niño, Laninha, vai ter Atlântico quente, a posição do dipolo do Atlântico vai ajudar o Nordeste, enfim. Todas essas informações, tudo que o produtor rural precisa saber é quais são os riscos, né? E desde que começou a chover, na verdade, desde o começo do ano, quando já se tinha a expectativa da formação de um Laninha, quando vieram as primeiras rodadas já para os meses já de instalação da safra, né? Desde as primeiras rodadas dos modelos, principalmente o modelo europeu, já indicava uma condição melhor de chuva, um cenário bem mais favorável, pelo menos para o início de safra, né? Diferente da safra passada, que tinha gente no Natal pedindo, pelo amor de Deus, chove, e não chovia, né? E aí a gente já tem uma boa umidade do solo, vem aumentando gradualmente, mas a luz amarela sempre esteve acesa desde o começo das primeiras rodadas ali, em relação ao risco para invernada, tá? Porque quando se tem El Niño, a qualidade da chuva ela é diferente, né? Mesmo que não seja um Laninha, mas a gente vai ter aí um Pacífico mais frio, em alguns momentos a gente vai ter sintomas de Laninha, né? E um desses sintomas é uma chuva um pouco mais persistente, né? É a qualidade da chuva que muda. Quando se fala em El Niño, Laninha, mais do que a quantidade, a gente precisa muito falar de qualidade. Esse é o nosso papel de meteorologista, né? Não adianta nada eu te entregar um mapa que você vê ali o quanto vai chover e onde vai chover, mas qual a qualidade dessa chuva? Como que ela vai acontecer? É chuva típica de verão? A chuva de manga, né? Que o produtor rural gosta de falar? Ou é a chuva em forma de invernada, né? Isso o mapa não te conta. Então, o nosso papel como meteorologista é alertar nesse sentido. E desde as primeiras rodadas dos modelos, especialmente o modelo europeu, o ECMWF, ele vinha apontando para um dezembro, janeiro e fevereiro, com chuva acima da média e, sobretudo, o mês de janeiro, que já costuma ser um mês mais molhado, né? Então, a gente já acendeu a luz amarela ali. Pessoal, a chuva tá vindo bem, teve um pequeno atraso ali no início do plantio, mas aos poucos foi ajustando, deu até uma acelerada. Em alguns momentos, até o excesso de chuva, por exemplo, em Goiás, deu uma paralisada no processo ali de plantio, então veio até demais. Teve gente já pedindo, escuta, quando é que para? Eu agora não reclamo, tô brincando. Verdade. Mas, enfim... Mas aí a chuva agora encaixou, tem umidade, mas a gente tem que olhar para esse risco, tá? E o que os modelos estão indicando? Chuva acima da média para dezembro, janeiro e fevereiro. Desses 3 meses, eu daria o peso maior para o mês de janeiro. Inclusive, quando eu olho para o mapa de janeiro, a gente vê até uma configuração ali, o desenho da chuva, sugerindo ali a formação da famosa ZACAS, Zona de Convergência do Atlântico Sul, que é o quê? Invernada. Tá? Então, existe essa possibilidade no mês de janeiro. E mês a mês, rodada a rodada, o modelo insiste. Ele não muda de opinião, tá? E isso nos faz acreditar que, né, cada vez mais está se confirmando essa expectativa. Muito bom. E eu gostei que você trouxe que tem um monte de nome complexo, mas no que isso se traduz para o agricultor? Que, afinal de contas, é o que o agricultor quer saber, Perfeito. né? Tá, zona de convergência, blá, blá, blá. Não, vai chover ou não vai? Eu preciso me preparar para o quê? Muito bom. Acho que esse é um grande ponto que a gente tem que... Lógico, tem todo um tecniquez por trás, mas a gente tentar traduzir isso para o agricultor, no que muda do dia a dia dele e como que ele pode, com essa informação, ajustar, alterar um planejamento, seja de plantio, seja de colheita, seja de um conjunto de soluções que ele vai aplicar nessa lavoura, aí eu vejo que é realmente como que a gente pode fazer a melhor conexão. Muito obrigado, Desirê. Imagina. E uma coisa é fato, clima e mercado está totalmente conectado.
Eu nunca vi esses dois fatores trabalhando de forma isolada. E aí, André, eu queria ouvir de você um pouco, dado essa configuração de cenário e essa perspectiva, o que a gente pode falar do mercado? O que você traz para a gente? Bom, se não está faltando chuva, eu acho que a gente pode falar sim que a gente tem uma boa safra pela frente. A dizer, pelo início dela, né? A Desirê já colocou um pouco que, de fato, atrasou um pouquinho do início essa safra, principalmente no Centro-Oeste, plantio um pouquinho mais tardio, mas assim começou a chover, o produtor colocou toda essa capacidade de plantio a campo e a gente brevemente conseguiu já alcançar os níveis históricos em termos de ritmo de plantio, até mais rápido do que eu imaginei que iria acontecer. E desde então, o que a gente tem visto, olhando para o Cerrado como um todo e conversando com os produtores, é que a condição das lavouras é sensacional. Diferente do ano passado, que a gente chegou a essa época que a gente já estava trabalhando em cima de replantio. Não sei se você lembra no passado a quantia de replantio. Eu lembro que os nossos números beiravam aí 4 milhões de hectares de replantio. Esse ano não escuta, claro, uma área aqui, outra acolá, acaba acontecendo, mas esse ano não tem replantio, porque a implementação das lavouras aconteceu sob uma condição muito boa. E eu fico pensando agora, né? Bom, a gente quer chuva, né? A gente quer umidade para o desenvolvimento das lavouras, precisa delas ainda ao longo do mês de dezembro, precisa ao longo do mês de janeiro e, na verdade, precisa até fevereiro também, né? Porque você tem as lavouras mais tardias que foram implementadas. Então, a gente sempre vai precisar de chuva, né? Mas chuva em excesso começa a trazer também algumas preocupações. E eu acho que a minha maior preocupação agora quando eu olho para a questão de safra diz respeito à colheita. Porque ano passado, que não foi só a falta de chuva, mas também foi as temperaturas muito elevadas, Sim. Né, Desirê? Impressionante. Ondas de calor. Foi impressionante. A gente via lá mais de 40 graus as lavouras. A gente teve um encurtamento de ciclo. Lavouras aí 10, 15 dias aí de encurtamento. Se a gente vai para temperaturas mais amenas e de fato tem aí maior nebulosidade, a gente começa a ficar pensando um pouco na questão de doença, que eu acho que a gente vai falar bastante sobre isso daí também, mas eu fico mais preocupado com a colheita, porque a gente vai colher tudo junto, vamos colher com uma condição de umidade elevada e isso, sem dúvida alguma, vai colocar em prova a nossa capacidade de colheita, vai colocar em prova a nossa capacidade logística de tirar toda essa soja das lavouras, mas principalmente a capacidade dos armazéns de recebimento. Então, acho que esse é o ponto de atenção que a gente tem. Mas já vou deixar aqui um alerta. Eu não estou reclamando, tá? Deixa chover, porque é melhor enfrentar esse problema de excesso de chuva do que falta dela. E tem um ponto importante, para quem não sabe, o André, além de especialista de mercado, ele é produtor, então... Sofredor, né? É isso aí. Então, o legal é que fala com propriedade, assim como a Desirê, né, sobre aquilo que vocês estudam e praticam, né? E André, olhando sobre esse contexto de clima e o que você trouxe também, além da preocupação com a colheita, você como produtor, olhando para esse cenário, qual outra atenção você chamaria assim como destaque? Eu acho que tem 3 aí para mim, como pensando mais no Cerrado, né, como produtor no Cerrado. Primeiro que eu falei foi a questão logística, então o que? A gente já está reforçando os nossos contratos lá de fretes, para não faltar caminhão, ainda mais que a gente está lá no Vale do Araguaia, lá chove bastante, condição logística é mais complicada, então já é a primeira coisa que a gente tem feito. Eu acho que a segunda diz muito respeito essa programação de colheita, né? Quais áreas você vai começar colhendo, quais você vai ter que dessecar antes, para você conseguir aproveitar essas janelas. E na sequência a gente pensar muito no manejo fitossanitário, porque não, a gente está falando de uma condição perfeita para desenvolvimento, principalmente das doenças de final de ciclo, né? Então acho que como produtor é pensar muito sentido. Até então, acho que muitos dos produtores estavam naquela de um ano difícil em termos de mercado, margens apertadas, vamos economizar o máximo possível. Mas nós estamos chegando num momento agora que a nossa safra está se consolidando como uma safra boa, e que continue assim, tá? Porque tem muito chão pela frente. Mas uma vez se consolidando essa safra boa, vale a pena a gente conseguir fazer os tratamentos finais que ano passado muitos deixaram de fazer. Então, acho que como produtor, é esse o caminho.
final do dia tem que produzir, né? Ainda mais num momento de mercado tão difícil como a gente tá, né? Eu falo que a maior vacina para preços baixos é produzir. E de forma eficiente, né? Sem dúvida alguma. Perfeito. Eu vou aproveitar esse gancho de importantes decisões que, olhando como agricultor, tem que ser tomada, olhando para o mercado e com toda a informação que a Desirê trouxe, agora eu vou chamar o Santaella para a roda de conversa, literalmente. Santa, você como um conhecedor, né, dos principais desafios que o agricultor enfrenta lá no Cerrado, e ouvindo esse cenário, quais são os maiores problemas que o agricultor vai enfrentar olhando para essa característica de clima e esse ambiente? A gente sabe que tem um tripé, né, dentro da fitopatologia, que ele acontecendo é inevitável que apareçam os desafios. Eu queria que você falasse um pouco a respeito disso para a gente. Justamente, o que a Desirê trouxe aqui para nós, em contribuição do André também, tá claro que está se desenhando o cenário perfeito para doenças de origem fúngica. É isso que a gente está vivendo, né? Se a gente tem alta umidade, temperaturas numa faixa adequada e baixa luminosidade que a gente está vivendo nesse momento, os fungos estão encontrando o ambiente perfeito para eles. Essa é a grande realidade. Então, você tem ali temperaturas entre 20 e 30 graus, umidade acima de 80%, gente, é onde os fungos vão se desenvolver. E quando a gente olha para um cenário de cerrado, cada ano que passa, as doenças que mais ganham destaque são doenças que já estão presentes na área. São doenças necrotróficas que ficam na palhada. Então, uma vez que eu ganho umidade, esses fungos que já estão no solo vão saltar para a planta e vão conseguir se desenvolver e causar esses danos. E aí a gente vai voltar aí para velhos conhecidos do agricultor. Um que chama a atenção e tem crescido o nível de relevância a cada ano que passa é a mancha-alvo. A mancha-alvo é um problema em todo o cerrado brasileiro. Outro que tem crescido, daí a gente já vê a incidência dessa doença de norte a sul do Brasil, é a cercóspora. A cercóspora, ela tá vivendo, assim, talvez o grande boom epidemiológico dela. Ela era uma doença que a gente chamava, André, no passado de DFC. Mas hoje os fitopatologistas estão querendo, assim, nossa, a gente colocou isso lá no passado, no manual, todo mundo aprendeu e agora a gente vai ter que reensinar. Porque a cercóspora, ela entra na planta, de fato, é no início. E quando a gente vê o cenário que a gente viveu aí agora, nesse momento lá no Cerrado como um todo, desde o início da implementação das lavouras, a gente viu condições favoráveis para o desenvolvimento desses fungos. Então a cercóspora é um fungo que entra no início, ela fica silenciosa na planta a maior parte desse tempo e ela explode no final. Quando a planta começa a encher o grão e soltar um pouco a folha, aí ela tem o seu boom, que causa um pouco mais de dano. Aí que a gente chama ela de DFC, mas ela é uma doença que está desde o começo, então a gente tem que tomar um cuidado muito grande dela. Um outro ponto que a gente vai ter que voltar a ter muita atenção, que ano passado foi muito amenizado pelas condições ambientais, é uma doença nova que a gente está lidando, né, Gazinelli, que é a podridão dos grãos, causada aí por esse complexo de diaporte, antracnose, fusário. Aí a gente ainda tem algumas dúvidas sobre qual que é a causa raiz de fato, mas a gente sabe que os cultivares que nós trabalhamos hoje têm um menor teor de lignina, vagens mais sensíveis, então tem maior troca de água com o ambiente, consequentemente favorece esses tipos de fungo que causam danos no grão lá no final do ciclo da cultura. E um fantasma que a gente nunca pode esquecer e tem que estar sempre alerta é a ferrugem asiática. O produtor de cerrado nos últimos 10 anos aprendeu a lidar muito bem com a ferrugem asiática, por respeitar muito bem a questão do vazio sanitário, utilizar fungicidas de forma preventiva e também fazer aplicações de forma preventiva. Porém, a gente sabe que quando a gente tem invernada, e atrapalha a nossa entrada de aplicação, esse fungo, se entrar, ele tem uma velocidade de crescimento e desenvolvimento muito rápida. Um esporo de ferrugem que cai na área, em apenas 3 semanas se torna 100 mil esporos, pela capacidade de desenvolvimento desse fungo. Então é algo que chama a atenção e a gente tem que tomar muito cuidado. Por isso, Gazinelli, o agricultor tem que estar atento a tudo isso para tomar as devidas medidas de manejo e se prevenir. Porque prevenção é sempre o melhor remédio para não deixar que esses vilões entrem e roubem a produtividade que o André tão bem falou. Perda de produtividade é perda de rentabilidade na veia. E é a produtividade que garante a sustentabilidade do nosso negócio. Inclusive em linha com o que você estava explicando agora, né? Como que esses fungos se estabelecem, né? Até no comecinho ele tá ali escondidinho, vai aparecer lá na frente, né? E o ambiente úmido, a temperatura, isso faz com que isso apareça
com mais facilidade. Então, é preciso que o agricultor não foque apenas ali no momento da colheita, que é janeiro, né? Que eu disse aqui que tem a expectativa de ser um mês bem molhado. Porque dezembro também, os modelos estão apontando para um dezembro fechando com chuva acima da média. É o dezembro inteiro? Não, a gente está vendo que não. Aliás, eu divido agora o mês de dezembro em duas partes. A primeira quinzena com uma chuva um pouco mais espaçada. Por quê? Porque ela está acontecendo mais no sul do Brasil, né? Agora nessa primeira quinzena. E uma segunda quinzena com um corredor de umidade, né? A tal, o que muitas vezes favorece ali a formação de invernada, mas esse corredor de umidade começando a se encaixar agora ao longo da segunda quinzena, tá? Então, especialmente os últimos 10 dias agora de dezembro, a gente pode ter uma condição muito mais úmida. E além disso, tem feito muito calor, né? Tem chovido, mas tem feito calor, tá abafado. Por que tá abafado? Tá quente, né? Porque a convergência, por enquanto, tá para as áreas mais ao sul, então acaba vindo um vento de norte passando ali pela área mais central do Brasil. Esse vento de norte acaba trazendo uma temperatura mais alta das áreas equatoriais, né? Então aí tem essa combinação desse calor, tem a presença de chuva e uma chuva que vai aumentar ainda mais agora no final de dezembro. Então isso pode ser aí a formação de um ambiente para o surgimento dessas doenças, né? E aí a gente fica de olho, é claro, também em janeiro, no momento da colheita, da logística, tudo isso que a gente já conversou até agora. Mas esse momento agora, em dezembro, eu acho que merece bastante atenção, considerando tudo isso que você acabou de explicar pra gente. E é interessante que aqui a gente está falando que tem o hospedeiro, correto, Santa? Tem o hospedeiro. Tem o patógeno e tem o ambiente. Esse é o tripé, né, que uma vez existindo essa condição, vai ter o desafio. E muito aqui do que a gente está discutindo, o grande objetivo é a gente compartilhar informações com o agricultor para ele tomar a melhor decisão. Porque diante desse cenário, tem muito desafio. A gente tem que, nós precisamos, né, nós temos um compromisso como BASF, uma empresa de soluções para a agricultura, de desenvolver novas tecnologias para atender essa demanda do agricultor. Porque desafio está cheio. E eu entendo, Santa, que o agricultor precisa lançar a mão não de uma ferramenta, mas ele precisa de ter uma caixa de ferramenta onde ele vai escolher diferentes ferramentas para montar o seu arsenal. Eu queria que você comentasse com a gente sobre o quão importante e qual produto, qual tecnologia ele precisa lançar a mão para ele alcançar essa alta produtividade e vencer esse desafio de uma característica de clima que a gente vai enfrentar. Excelente, Gazinelli. Quando a gente pensa aí nesse arsenal, nessa caixinha de ferramenta que o agricultor tem que ter, ele tem uma série de elementos que ele tem que ser considerado. E eu acho que pelo cenário que a gente está se desenhando, o primeiro elemento fundamental que ele tem que pensar é espectro de controle. Se ele escolher um fungicida que seja uma bala de prata só para uma doença, isso é um tiro no pé. Essa bala de prata vai acabar acertando o pé dele. Então ele tem que pensar em espectro. Ele tem que pensar em fungicidas que vão estar tendo uma boa eficiência para mancha-alvo, para podridão, para ferrugem, para cercóspora, para garantir esse complexo de fungos amenizado e que não prejudique a produtividade dele no final das contas. Então isso é um fator fundamental. Outro elemento que ele tem que considerar é a questão da seletividade. Não basta você ter o melhor fungicida com a maior eficiência possível se esse fungicida agride a planta e abre portas. A gente viu isso com muita intensidade no ano passado, que foi um ano com uma intensidade de calor maior, uma radiação solar maior, mas a Desirê mesmo trouxe que talvez a primeira janela de dezembro que vai concentrar as aplicações de fungicida é no mês de dezembro, que eu tenho o máximo de aplicação de fungicidas dentro do cerrado. Se eu tenho esse ambiente e eu não tiver produtos seletivos, eu vou abrir porta para essas doenças que vão aproveitar a condição posterior. Então eu tenho que pensar em seletividade. E quando eu penso nessas características, Gazinelli, é inevitável eu falar da família de produtos que a BASF trabalha, né? Nós temos uma família de produto hoje que pensa em todo esse complexo de doenças. A gente não trabalha para lançar um produto específico para uma única doença, mas sempre pensando na complexidade que o agricultor lida. Um exemplo que eu posso trazer é o fungicida, que é uma mistura de fluxaperoxide, piraclostrobina e mefentrifluconazole, que é adequado para a primeira aplicação. Ou seja, é um produto de amplo espectro e máxima seletividade. Eu trabalho com ele já tem 6 anos dentro da área de desenvolvimento, conheço ele antes de ser registrado e eu tô para ver um caso
que ele teve um problema de fitotoxidez. Eu não vi até hoje. Seguindo as recomendações da BASF, a seletividade é garantida e você consegue ver a proteção contra todas essas doenças. E também você tem que continuar alterando alguns grupos de ativo com outras soluções, como é o caso de uma outra mistura de fungicida que nós temos, que é uma mistura à base de carboxamida com proticonazol. O proticonazol é uma molécula estratégica dentro do manejo, principalmente direcionado para a questão da mancha-alvo. Então você tem que pensar em ter essa ferramenta, vamos dizer assim, no meio do seu manejo, porque é ali entre os 40 e 70 dias que você tem um pico de desenvolvimento da mancha-alvo. Então você tem que fazer as aplicações preventivas para cortar essa curva e não deixar essa doença escalar em alta velocidade e causar dano na planta. E aí, para finalizar, a gente acha que tem uma felicidade muito grande de estar vivendo no ano de 2024 um lançamento que faz toda a diferença para o mercado brasileiro de soja, que é uma mistura adequada para as últimas aplicações do cultivo. Por muito tempo, a indústria não se posicionou nessa quarta, nessa quinta aplicação. Carecia de ferramentas específicas e muito bem pensadas para lá. E esse ano a BASF está lançando um produto que atende essa necessidade do agricultor para essas últimas aplicações, que é uma mistura de fempoprimorf com mefentrifluconazole, ou seja, uma solução que tem um aspecto curativo, com um amplo espectro para o fechamento de ciclo. Quando eu penso em cercóspora, eu trago de fato uma ferramenta de altíssima eficiência, totalmente diferente das ferramentas que nós trabalhamos hoje e que são ferramentas muito antigas e que não atendem à necessidade da planta de soja moderna que nós vivemos. Então, olhando para toda essa caixa de ferramenta, eu tenho muita convicção que o portfólio que nós estamos trabalhando é um portfólio que atende o agricultor e atende a cultura da soja em cada um dos seus momentos. Para cada momento da cultura, ele tem uma necessidade diferente. E a gente pensou no portfólio dessa forma, construir a sanidade da planta passo a passo para entregar ela o mais saudável possível no final e evitar todos esses problemas de perda por doenças foliares ou até mesmo por grãos. Quando eu falo dessas três misturas, eu tenho 3 produtos que são registrados para podridão dos grãos também. Uma doença super recente, mas a gente, como empresa de inovação e desenvolvimento, já trouxemos as ferramentas registradas para o agricultor estar fazendo uso durante a safra. E aí eu vou usar da fala que eu fiz no início. São termos, técnicos, Mas no fim do dia, o que isso traz para o agricultor? No fim do dia, o que nós queremos é que esses produtos bem posicionados tragam rentabilidade para o agricultor, através de ganho de produtividade. Então, o nosso compromisso é de estar cada vez mais próximo desse agricultor para identificar e fazer o uso da tecnologia no momento correto. Mas a gente começou aqui falando que nós iríamos falar sobre o Cerrado. Os Cerrados, é uma região gigantesca. Então eu tenho uma pergunta para Desirê e depois para o André. Tem alguma região diferente nesse cerrado? Ou o que você trouxe de cenário do clima, ele é uniforme para todos os cerrados? Ele acaba abrangendo todas, porque como que acontece a invernada, Só para vocês entenderem o mecanismo ali da atmosfera aqui no Brasil. Uma frente fria, ela avança pela costa do Brasil, ela se posiciona ali na altura da costa do Sudeste, e se forma a tal das ACAS, como eu comentei com vocês agora há pouquinho, a tal da invernada, essa frente fria, ela fica ali estacionária por alguns dias, canalizando, ela faz uma conexão com a umidade da Amazônia, porque o que precisa para chover no interior do Brasil? A gente precisa que o corredor de umidade proveniente da Amazônia esteja voltado para o Sudeste. Faz aquela conexão e aí esse corredor de umidade acaba pegando todas essas áreas, desde a costa do Sudeste até a região Norte. Então pega Cerrado Mineiro, Goiânia, Mato Grosso, região ali do Vale do Araguaia, pega também. Em alguns momentos pode até subir um pouquinho, pode pegar alguma areazinha ali do Mato Piba, de forma um pouco mais persistente. Eu daria um peso menor para essa área, tá? Eu deixaria um pouquinho mais para baixo ali, no máximo ali chegando até norte de Minas, sudoeste da Bahia, pega a região ali do Vale do Araguaia, toda essa reta, e pegando também por baixo também, já pegando Rio Verde, toda essa direção. Então toda essa região ali, esse miolo, onde estão as mais importantes áreas produtoras do país, não tem como, são as maiores, estão sob o risco aí da formação da tal da invernada, Como eu falei para vocês, especialmente final de dezembro, janeiro, principalmente o meio ali de janeiro. A gente tira um pedacinho no começo de janeiro, outro pedacinho no final, mas o meião ali, os 20, vamos pegar 20 dias centrais ali, que tem esse risco para invernada.
Fevereiro também tem risco, mas um pouco menos e vai diminuindo. A boa notícia é que não tem corte antecipado de chuva para esse ano. Tem inclusive sobrando um pouquinho de umidade aí para a segunda safra. Claro, com todo cuidado, né? Que a gente sabe que vai toda a atenção que a gente vai ter que ter por conta até do excesso de chuva durante a primeira safra. Mas tem sim previsão de chuva para abril e até o que eu chamo de sorte, que é aquela chuva de maio. Tem produtor do Triângulo, todo ano tem alguém do Triângulo Mineiro perguntando, vai ter aquela chuva de maio? Eu falo, aquela Salvador, hein? Aí eu falo, a sorte, vocês querem, eu não chamo de chuva, eu chamo de sorte, tá? Pode acontecer em 2025 agora. E você trouxe um ponto que é super importante. O agricultor não pensa só na soja, só no milho, só no algodão. O agricultor, ele pensa no sistema de cultivo, né? Sim. Aqui me veio uma pergunta que depois eu vou abrir para o grupo também, mas eu queria ouvir do André. O André, esse cenário, quando a gente olha para comercialização, tem algo que chama atenção e que traz uma característica diferente no comportamento do agricultor, pensando nessa comercialização do grão, dado esse contexto de clima e tudo que a gente está discutindo aqui? Bom, se a gente pensar em soja, acho que a gente tem um padrão talvez um pouco diferente de entrada da disponibilidade dessa soja no mercado. Porque se a gente pensar e até mesmo fazer comparativo com o ano passado a gente começou janeiro aí acelerando a colheita e a gente colheu só em janeiro, foram mais de 30 milhões de toneladas que foram colhidas em janeiro. Esse ano, nós vamos ter muita pouca soja em janeiro disponível já para comercializar, ou até mesmo exportar, né? Vamos dizer assim, que dê tempo de você passar para o armazém e chegar até os portos. Até as nossas contas lá, colheita em janeiro vão ser em torno de 15 milhões de toneladas, por mais que a gente esteja falando de uma safra muito maior, né? Uma safra que a gente estima hoje em mais de 170 milhões de toneladas contra 155 que foi o ano anterior. E se pensar hoje na formação de preço da soja, a gente vê um mercado global bastante ofertado. A gente tem produzido ao longo dos últimos anos muito mais soja do que a gente consome, e essa é a grande razão pela qual os preços estão baixos. Mas quando a gente olha o mercado interno, a gente vê um quadro de oferta e demanda muito apertado. Os estoques de passagens da safra anterior para essa próxima safra são muito baixos, na ordem de 2, 3 milhões de toneladas. Se a gente está falando que a gente consome aí 56 milhões ao longo do ano, é só fazer a conta. Falta soja para o consumo de janeiro. E se ela vai entrar mais tarde, a gente vê sim uma pressão em termos de preço por um período um pouquinho mais longo, até que toda a indústria consiga aí programar as suas compras e adequar os seus volumes de exportação. Então assim, não é para dizer que para segurar e esperar para vender lá na frente, mas sim, tem algumas oportunidades aí de comercialização para que ele está conseguindo colher antes e colocar essa safra no mercado o quanto antes. Agora, um outro ponto que eu queria trazer, que daí já fazendo esse gancho aí de sistemas de produção, é pensando na safra de milho. Porque nem você falou, nós estamos aqui falando de soja, mas o produtor do cerrado não vive mais só com a soja. Não dá mais para pagar aqueles valores de arrendamento que estão rodando aí só plantando soja. A gente tem que ser eficiente utilizar melhor todo esse ativo e precisamos entrar com o milho. E a gente estava com uma dificuldade muito grande de conseguir fechar a janela do milho, porque uma das preocupações, Desirê, primeiro era, atrasamos o plantio da soja. Problema para a soja? Não tem, beleza, você planta um pouquinho mais tarde, mas em termos de potencial produtivo você não está afetando, mas afeta sim para o milho, porque se eu não consigo plantar a soja no calendário correto, quando chegar lá em fevereiro, eu vou postergando a minha colheita e vou postergando o plantio do milho. E daí o pessoal fala assim, André, nós vamos plantar milho esse ano até o dia 30 de fevereiro. 35 de fevereiro. Eu falei, é só assim mesmo, né? Não vamos entrar em março, não. Até 35 de fevereiro a gente acaba de plantar. Porque a gente sabe que conforme a gente vai entrando na janela de plantio de março do milho, os riscos relacionados ao corte de chuva aumentam.
E daí a gente vem talvez esse segundo ponto, né? Pensando muito, Gazinelli, no sistema produtivo de soja e milho e pensando já um pouco também na comercialização do milho. Nós estávamos com muita dúvida como é que ia rodar o mercado para a segunda safra. E ao longo desse último mês, vamos dizer assim, últimos 2 meses, a gente teve um componente que ajudou muito na comercialização, que foi o câmbio. Perfeito. O câmbio colocou aí R$10 no milho, colocou mais R$5, R$6 na soja. E no caso do milho, era o que estava faltando para o produtor tomar a decisão de fazer a compra dos insumos. Tanto é que quando a gente acompanha lá os nossos números de comercialização de insumos, eles andaram no último mês aqui, andou aí 15%. Por quê? Fechou a relação de troca, tem uma janela que o produtor, se acha confortável em fazer, começou a fazer a comercialização. E daí começou a andar. Então a importância de a gente ver, né, quanto que essa questão de clima afeta, inclusive, a tomada de decisão do produtor de comercialização. Excelente, porque está tudo conectado. Não adianta, é o clima com o planejamento, com a decisão também de plano, né, de investimento, de tecnologias e também o plano dele de comercialização do produto dele, né? E é interessante, aí eu queria ouvir um pouco do Santaella, porque quando fala do sistema de cultivo, ou é a soja, o milho, a soja e o algodão. E aí eu te pergunto, Santa, nós temos desafios também no milho e no algodão, e além disso, nós temos novas tecnologias para essas culturas que a gente pode contribuir para o agricultor? Eu queria que você comentasse para a gente. Olha, para falar de desafio é fácil na agricultura, né? Desafio não falta, né? A gente fala que todo ano é um ano atípico, porque todo ano a gente vive alguma coisa nova. E isso é clichê já no nosso meio. Quando eu olho para o milho, por exemplo, Gazinelli, a Desirê falou muito bem aí do mês de janeiro e fevereiro, ser meses que vão se intensificar essas chuvas. Não tem só a colheita da soja, tem todo o plantio do milho e no mês de janeiro tem todo o plantio do algodão. Então, como que a gente vai acompanhar o plantio sobre uma condição de excesso de umidade? Aí já vem o primeiro desafio. Quando eu penso na cultura do algodão, que é muito mais sensível, por exemplo, eu já penso imediatamente aí na questão de risoctônia. Risoctônia é um problema muito conhecido, a mela, né, como a gente tem o nome popular dela, um problema muito conhecido. Ela é a grande ladra de stand que nós temos na cultura do algodão. E esse ano a Basso tem a felicidade de lançar a receita dela com 100% do seu portfólio. 100% do que está na receita da marca Fibermax são com as nossas tecnologias. E a gente traz para a receita a primeira carboxamida para TS, que é utilizado no cultivo do algodão. Então olha que interessante. A gente está fazendo uma evolução, tirando aí um produto à base de estrobirolina, colocando uma carboxamida que traz muito mais eficiência justamente para a risoctônia, pensando nesse tipo de desafio. Quando eu olho já para o milho, vai ter agricultor que vai plantar o milho em janeiro, inevitavelmente, e vai plantar em fevereiro, e vai encontrar essa condição de umidade. E aí, qual que é o principal desafio que a gente enxerga nesse momento? A bipolares é a doença que mais tem crescido no cultivo do milho nos últimos anos. E assim como as outras doenças que a gente falou na soja, a bipolares é uma doença que fica na palhada e vai saltando para as folhas e vai escalando essa planta e causando danos. A gente viu um movimento muito forte dos últimos anos da antecipação das aplicações de fungicida no cultivo do milho. Se historicamente se fazia a partir de V8, o que a gente tem visto no Cerrado é uma antecipação para V4. E esse comportamento existe justamente pela mudança no cenário. Se antes a preocupação era a ferrugem, que causava problema no milho, políssora ou tropical, essa preocupação já não mais existe. A doença, que é a bipolares ou a diplódia, são as que mais têm causado dano. E o agricultor antecipou essa aplicação para V4, é onde ele tem os melhores resultados. E para falar do cultivo do milho, a gente tem muita autoridade para falar disso, até pelos últimos lançamentos. Basta uma empresa que foi a primeira a se posicionar na aplicação de fungicidas no cultivo do milho, trouxe o primeiro fungicida específico para a cultura do milho, trouxe a primeira carboxamida para o cultivo do milho e ano passado trouxe o primeiro fungicida premium para a cultura do milho, desenhado e pensado para esse cultivo, que é a base do mefentrifluconazole associado à piraclostrobina, um produto com altíssima eficiência em diplódia, em mancha de bipolares e todo o complexo de doenças que a gente está acostumado a lidar nesse cultivo. Então assim, o milho evoluiu
evoluiu, a tecnologia dele mudou e a gente trouxe uma evolução tecnológica também nos fungicidas para acompanhar todo esse progresso e curva de crescimento de produtividade. Porque milho no passado, eu lembro que quando eu comecei a trabalhar, até falava, esse aqui é o milho de paiol que a gente vai plantar, só para fazer cobertura. Eu não conheço mais 1 hectare de milho de paiol na região que eu atuo. A meta é plantar e colher no mínimo 120 sacos. Acho que ninguém coloca uma semente no solo se não quiser colher 120 sacos. Que o Mato Grossense hoje, quando eu falo em milho safrinha, ele fica bravo comigo. Não, é milho, não tem nada de linha aqui não. Segunda safra, vou botar 100 pontos de Eu ando me N. corrigindo também, porque não pode. Bem pontuado, bem pontuado. Pessoal, nós estamos chegando no fim. É a pena, né? Porque passa tão rápido, mas para esse fechamento, eu queria ouvir de cada um dos especialistas aqui uma dica de vocês dentro da sua especialidade, de que mensagem a gente leva para o agricultor, para ele chegar lá no final da safra, ele olhar para dentro da colheitadeira e ver um tanque cheio com altas produtividades. Aí eu queria ouvir a Desirê, o André e para fechar o Santa depois. Bom, como eu comentei, né, o papel do meteorologista é traduzir as informações, porque o produtor rural, ele tem acesso a milhares de informações. O WhatsApp chega uma atrás da outra, né? Nem sempre é uma informação correta. Muitas vezes é até um susto, né? Normalmente a gente recebe ali algumas perguntas, isso aqui vai acontecer de fato, enfim. E a gente acaba explicando, até para os nossos clientes na Nanotos, muitas vezes eu até falo, não, gente, vamos fazer uma reunião aqui, rapidinho eu explico para vocês o que está acontecendo, né? Nada como ter a conversa, né? E nós, como meteorologista, e eu como uma meteorologista que atende diretamente o agro, né? O que eu gosto de fazer? Eu gosto de, primeiro, ouvir a dor, né? Não que eu vá mudar a previsão por conta disso, mas eu vou direcionar a previsão, né? Os pontos de atenção para aquele momento, para aquela safra, para o que ele deseja, né? Semana que vem eu preciso fazer uma aplicação, né? Então eu preciso saber, Desirê, vai chover? Por que você quer saber se vai chover? É isso que eu primeiro quero entender qual que é a dor e depois direcionar essa informação. E a meteorologia nos últimos anos, ela evoluiu muito junto com a tecnologia, né? Então, o produtor rural, cada vez mais, ele pode contar com isso, né? Com a meteorologia. E, principalmente, ter esse cuidado de sempre poder conversar com o meteorologista, né? E sanar as dúvidas, né? Não basta olhar um gráfico e você interpretar o gráfico da sua maneira, né? É sempre importante saber qual a qualidade daquela chuva, quando que ela vai acontecer, se é chuva de mangas, se tem risco de invernada, se isso vai pegar o seu momento ali de alguma aplicação. Enfim, todas essas informações é o papel do meteorologista, né? Porque previsão você tem no seu celular, né? Você vê a todo momento, mas a qualidade da chuva, o que de fato vai acontecer, né? Em que momento que o produtor está ali, né? Precisando ou não da chuva, isso a gente consegue traduzir e direcionar da melhor forma. Muito obrigado. Eu quem agradeço o convite. André? Acho que a mensagem que eu gostaria de deixar aqui é que o produtor acredite na sua safra. No passado foi muito difícil para o produtor brasileiro. A gente teve uma combinação de quebra de safra em todo o Brasil, até mesmo no Rio Grande do Sul, que acabou chovendo, depois foi em excesso e tirou produção também. Então foi uma combinação de quebra de safra, com preços em quedas, custos de produção ainda bastante elevados e taxas de juros altas. Então, economicamente, o produtor tá machucado. E financeiramente, muitos deles carregam alguns problemas em função do endividamento. E a gente entrou nessa safra cheio de receios. Se de fato iríamos investir, como a gente vinha investindo ao longo dos últimos anos, se nós iríamos tirar o pé em termos de investimento. E sempre isso é uma dúvida muito grande para o produtor, porque ele tem que conseguir equilibrar todo o manejo que ele gostaria de fazer, mas com a capacidade de geração de caixa, com a capacidade financeira que ele tem dentro do negócio dele. E a gente está diante de uma safra, ao meu ver, muito boa. O início foi sensacional. Eu tenho conversado com os produtores, todos eles acabam trazendo essa visão de que, minhas lavouras estão boas. Isso vai do norte a sul do Brasil, que a gente tem visto essa situação. E eu acho que agora é o momento do produtor acreditar nesse potencial, porque
se ele fizer como fizeram alguns produtores já em anos anteriores e relaxar nesse momento, talvez ele esteja perdendo aqueles 5 sacos de produtividade que fazem muita diferença nesse momento. 5 sacos a mais de produtividade, sem dúvida alguma, faz muita diferença para quem vem com um caixa apertado, quem vem com uma condição econômica mais deteriorada. Então, acho que o recado que eu queria deixar é isso daí. Acredite nessa safra, faça o que tem que ser feito, porque produtividade é o melhor remédio para esses momentos de ciclo de baixa. Muito bom. Santa, tem clima, tem chuva, que bom que tem chuva, né? Se tem chuva, vai produzir. O André comentou que tem uma perspectiva de preço que foi positiva também e o agricultor precisa ficar atento para isso. E como que nós, da BASF, podemos contribuir para esse agricultor alcançar essas altas produtividades e ele colher bons frutos. Olha, Gazinelli, para nós como BASF, o mais importante nesse momento é estar do lado do agricultor. Esse é o nosso foco. A gente vê uma safra que está se desenvolvendo aí de uma forma muito positiva, como trouxe a Desirê, como trouxe o André. E nesse cenário, a gente tem que continuar investindo em segurança na lavoura, para que a gente consiga completar esse ciclo, chegar no final dele, cruzar a linha de chegada, celebrando uma safra de muitos resultados. O que aconteceu no ano passado no Cerrado é uma safra até para ser esquecida em muitos momentos, e esse ano a gente vai retomar o eixo, recuperar a nossa rentabilidade. E nós, como BASF, seguimos com esse compromisso de estar do lado do agricultor, trazendo tecnologia e apoiando ele em cada um desses momentos, porque a gente é uma empresa de pesquisa e inovação, a gente traz inovação para o agricultor, porque a lavoura de soja está evoluindo, o mundo está evoluindo, e a tecnologia que aplica-se sobre esse cultivo tem que evoluir na mesma proporção ou até mais rápido, e a gente tem feito isso com muita intensidade. A gente fala desse cenário aí de chuvas e que tem uma perspectiva de aumento de doenças. A gente tem a felicidade de falar que nos últimos 5 anos lançamos 5 fungicidas diferentes, com novas moléculas, novos modos de ação para garantir essa proteção no cultivo. Então nós, como BASF, vamos estar lá do lado do agricultor para apoiá-lo nessa tomada de decisão, entregando a ferramenta correta para que no final ele colha sucesso, que esse é o nosso objetivo. Se o agricultor está bem, toda a cadeia está bem, e no final das contas é a agricultura brasileira que está ganhando. Não à toa, né, André? Nós somos o maior produtor de soja do mundo, e não só o maior, o melhor também. Já deixamos os americanos para trás, ninguém produz soja igual a gente, ninguém produz algodão igual a gente, e eu falo para os americanos uma coisa: fique esperto que a gente vai pegar eles no milho também. A gente vai passar eles no milho também, porque tecnologia e pessoas capazes de fazer a diferença a gente tem. E a gente, como BASF, está aqui para estar do lado do agricultor, entregando tecnologia para superar cada vez mais esses recordes. Muito bom. Pessoal, infelizmente chegamos, né, ao fim, mas eu queria muito agradecer, Desirê, por todo o conhecimento que você trouxe, sobre a perspectiva que você trouxe a respeito do clima, que é fundamental a gente ter a clareza sobre esse ponto. André, como sempre, aí com a gente, discutindo e trazendo excelentes insights e informações. Santaella, obrigado, né, por tudo aquilo que você trouxe também de conhecimento, quando a gente olha ali para o Cerrado. Muito obrigado mesmo por tudo aquilo que vocês compartilharam de conhecimento. Eu digo que o conhecimento é para ser compartilhado. Eu agradeço a todos que estão nos acompanhando nesse formato, nesse podcast, para que usem dessas informações sem restrição, pessoal. O objetivo aqui é realmente que esse conjunto de informação e discussão agregue para o seu dia a dia. Gostaria de relembrar que nós teremos mais um episódio, né, que estará também aqui o André e a Desirê, onde nós vamos agora olhar mais para a região Centro-Sul. E aí nós temos outros desafios, mas a gente quer discutir também. Vai estar aqui com vocês o meu colega, que é o Rafael Vicentim, diretor do Sistema de Cultivo, e vai explorar também todos esses desafios, e mais do que olhar para os desafios, olhar como que a gente vai superar eles para a gente ter alta produtividade. Pessoal, para se manter informado sobre tudo aquilo que a gente discutiu, acompanhe nas redes sociais da BASF e também na descrição deste link do podcast, você tem ali tudo que você precisa para acompanhar o que nós discutimos aqui. Agradeço mais uma vez a participação de todos e obrigado à bancada que esteve aqui nessa grande discussão, que eu tenho certeza que vai ajudar muito o agricultor. Eu quem agradeço.
Gazinelli, Santaella, André, prazer em conhecê-lo. Gostei muito da discussão que a gente teve por aqui hoje, muito enriquecedora, e até a próxima. Muito bem, obrigado também, pessoal. Satisfação estar com vocês e daqui a pouco a gente se vê no próximo episódio. Obrigado a todos aí pela participação, por estar acompanhando a gente aqui em mais um episódio desse podcast. E não só eu, como todo o time da BASF fica à disposição aí para atendê-los. Obrigado. Atenção, agricultor. Produto perigoso, de uso agrícola. Consulte sempre um agrônomo. Venda sob receituário agronômico. Leia o rótulo e a bula.